E aí, gente, tudo bem? Então, dando continuidade ao conteúdo desse bimestre, hoje a gente vai falar sobre sistemas genitais, gravidez, contracepção e tirar algumas das dúvidas de vocês nesse tema, beleza? Então, vamos começar falando do porquê a gente não usa mais o termo sistema reprodutor. Então, alguns anos atrás, às vezes alguns livros até hoje ainda trazem como sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Essa é uma terminologia ultrapassada, porque dá a impressão de que o único objetivo da existência desses órgãos é que a gente se reproduza. E a gente sabe que não é para isso, única e exclusivamente, né? Essa é uma das funções desses órgãos todos. Bom, que outras funções então, professora? Produção de hormônios que ajudam no desenvolvimento e na manutenção do nosso corpo. Tem também o prazer. Então, a gente precisa desassociar a existência desses órgãos com o único, exclusivo papel de reprodução. Mesmo porque reprodução não é um dever, certo? É um direito, então é uma escolha. Então, nem todo mundo quer ter filho. Nem todo mundo quer gestar um filho ou quer participar ali, né? Então, reprodução não é um dever, é um direito. Por isso, a gente não usa mais sistema reprodutor e sim sistemas genitais. A segunda coisa que a gente precisa falar é, durante a aula vocês vão me ouvir falando de sistema genital feminino e masculino, mas eu queria que vocês entendessem que são tipicamente femininos e masculinos. Por que tipicamente? Porque existem variações, nem todo mundo, certo? Que se entende ou que a gente lê como mulher, vai ter uma vulva, útero, vagina. Nem todo mundo que se entende ou que a gente vê como um homem vai ter um pênis, testículos e por aí vai. Existem muitas variações aí no meio. Existem, inclusive, as pessoas chamadas intersexuais, que são aquelas que a genitália é ambígua, certo? Ela não é nem uma vulva completamente formada, nem um pênis completamente formado. E aí essas pessoas precisam também ser incluídas, certo? Então vocês vão me ouvir falar sistema genital tipicamente feminino, sistema genital tipicamente masculino, mas é preciso lembrar, certo? Que genitália não é igual ao gênero da pessoa, certo? Ou nem sempre é igual ao gênero da pessoa. E a gente precisa saber entender e respeitar as diferenças. Bom, vamos falar um pouco do sistema genital tipicamente feminino. Ele vai ser composto por alguns órgãos, certo? Então, externamente a gente vai encontrar a vulva e internamente a gente vai ter a vagina, que é o canal, o útero e os ovários. Então, se a gente olhar aí nessa figura, a figura do lado direito, a gente vai ver a parte externa, certo? Desse sistema genital. Então, a gente tem a parte mais externa, que são os lábios exteriores, ou grandes lábios. Logo depois, a gente tem uma outra parte chamada de lábios internos, ou pequenos lábios. Na união dos lábios, a gente tem o chamado clitóris, e depois, se a gente abrir esses lábios, a gente vai ter um pequeno furinho, que é o canal da uretra, que é por onde sai o xixi, e um outro furo maior, que é a entrada do canal vaginal. Bom, professor, o que são esses lábios que você diz? São pregas de pele, certo? Então, são peles que dão o formato da vulva. Então, vulva é a parte externa do sistema genital tipicamente feminino. Bom, internamente, então a gente vai ter a imagem do lado esquerdo, tem o canal vaginal, certo? Que é ali que vai ficar o coletor menstrual ou absorvente interno,
é ali que entra o pênis na relação sexual, se essa relação sexual tiver penetração, certo? Acima e no final do canal vaginal tem o começo do útero. Então, o útero começa numa região chamada colo do útero, que fecha ali o canal vaginal, mas tem um furinho para permitir a passagem tanto do esperma, dos espermatozoides, quanto da menstruação e de todos os fluidos produzidos ali nos órgãos, certo? Então, depois do útero, ele tem um formato de pera, então ele é mais largo na parte de cima e estreita na parte de baixo, que se conecta ali com a vagina. Na parte mais larga, então, na parte mais de cima, ele tem uma bifurcaçãozinha, certo? Uma para cada lado, que são as tubas uterinas, ou também conhecido como trompas de falópio, ou ovidutos, certo? 3 nomes diferentes para a mesma coisa. E então, essas tubas uterinas, elas fazem este movimento, certo? Esse desenho para cima, e elas acabam quase encostadinhas nos ovários, que são essas 2 bolinhas ligadas pelo lado de fora do útero, que são as nossas gônadas, ou seja, são ali os órgãos que produzem tanto os gametas femininos quanto os hormônios sexuais femininos. Então, essa é uma visão geral do sistema genital tipicamente feminino. Quando a gente for para o sistema genital tipicamente masculino, a gente vai ter algumas partes, certo? Então, externamente, a gente vai ter o pênis. Então, a primeira parte do pênis, certo? Por isso fala a cabeça ou a glande, e depois o corpo do pênis. Dentro do corpo do pênis, a gente vai ter a uretra. Então, a uretra é o canal por onde é liberada o xixi, a urina, e a ejaculação, certo? O esperma, os espermatozoides. Bom, abaixo do pênis, externamente, a gente consegue ver ali a bolsa escrotal, também conhecida como saco, certo? Ou testículos. Dentro da bolsa escrotal, aí sim ficam os testículos. Os testículos são as gônadas masculinas, ou seja, os órgãos responsáveis pela produção dos gametas masculinos e dos hormônios sexuais masculinos. Então, os gametas são produzidos nos testículos e aí os espermatozoides ficam ali guardados nesse chapeuzinho que fica em cima do testículo, chamado de epidídimo. Para ele sair dali e ser liberado na ejaculação, ele passa por todo um caminho. Então, ele sai do epidídimo pelos ductos deferentes, então, de cada epidídimo, certo? De cada testículo, vai sair um ducto deferente. Esses ductos deferentes vão passar por 2 vesículas seminíferas, é o primeiro nome ali de cima, do lado direito, que produz algumas substâncias, alguns líquidos que vão se juntar a esses espermatozoides para compor ali o sêmen, certo? Depois passa pela próstata, que produz o fluido prostático, que também vai entrar na composição do sêmen, até que chegue na uretra. Então, essa é a composição, basicamente, do sistema genital tipicamente masculino. Bom, para que a relação sexual com penetração aconteça, o pênis ele precisa ficar ereto, ele precisa ficar duro. Para que isso aconteça, ele precisa se encher de sangue. E eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Bom, o corpo do pênis, certo? Então, a parte ali entre a base e a cabeça, ela tem uma região chamada de corpos cavernosos, que nada mais são do que um tecido, uma carne, que é regada por muitos vasos sanguíneos, ela parece uma esponja. Então, quando acontece o estímulo sexual, ou às vezes quando aquela pessoa está com vontade de ir ao banheiro, ou qualquer coisa assim, esse tecido se enche de sangue, e ao se encher de sangue, ele fica firme, ele fica duro. E é isso que a gente chama de ereção,
certo? Então é assim que funciona. Vou mostrar para vocês uma gama de variações agora de quando a gente falar de genitálias diferentes desse branco no preto, o preto no branco, certo? De pênis ou vagina. Antigamente, essas pessoas eram chamadas de hermafroditas. Essa terminologia é errada, certo? Na biologia, hermafrodita é outra coisa. Então, pessoas que nascem com os seus órgãos genitais indefinidos, então não dá para saber direito se é uma vagina ou um pênis, a gente chama essas pessoas de intersexo. Bom, vocês podem ver aí na figura, certo? A figura tem em espanhol, por isso macho e hembra, então é masculino e feminino. E aí vocês podem ver que existe uma variação, certo? Então, ali do lado onde está escrito masculino, macho, vocês vão ver uma formação mais parecida com o pênis, certo? Então dá para ver ali a formação da bolsa escrotal e do pênis. E aí existe toda uma variação, uma possibilidade de variações, certo? Até que chegue numa vulva, então que está lá do outro lado. E todas essas variações, elas existem naturalmente, certo? Então, o que é aconselhado? Que caso uma criança nasça com uma genitália ambígua, certo? Os pais optem por esperar ela atingir uma certa idade, lá na adolescência, mais ou menos, onde a identidade de gênero dessa criança já esteja ali formada, ela já saiba se ela se identifica como um homem ou uma mulher, para aí sim fazer algum tipo de cirurgia, se aquela pessoa quiser, para definir essa genitália, certo? Enquanto um pênis ou uma vagina. Então, é isso que a gente fala quando uma pessoa nasce com essa característica. Bom, agora vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram sobre essa parte, certo, de sistemas genitais. Então, me perguntaram se masturbar faz algum benefício ou malefício na saúde. Então, primeiro, a masturbação é quando acontece a estimulação ali, certo, dos órgãos genitais, seja da vulva, seja do pênis, você mesmo ou uma outra pessoa. E não faz mal nenhum, certo? Inclusive, o oposto. Se é feito de maneira saudável, certo? Se é feito com consentimento, se é feito com a pessoa estando à vontade com aquilo, é inclusive benéfico, porque ajuda a pessoa a conhecer o próprio corpo, estimula a liberação de hormônios de bem-estar, de prazer, de relaxamento. Então, não tem nenhum ponto negativo na masturbação, biologicamente falando, certo? O que pode ser negativo? Se isso se tornar um vício, certo? Do mesmo jeito que tem gente que é viciada em celular, tem gente que é viciada em doce, tem gente que é viciada em drogas, em cigarro, em álcool, qualquer coisa, a masturbação pode se tornar um vício, certo? Depende muito de pessoa para pessoa. Esse é o único porém, esse é o único negativo. Qual o tamanho da bexiga entre homens e mulheres? A bexiga, apesar de não fazer parte do sistema genital, certo? Tipicamente masculino ou feminino, ela está ali muito próxima. Ela fica na frente do útero e ela fica ali acima dos testículos, certo? Bom, a bexiga das mulheres é um pouco menor. Ela guarda entre 300 e 400 ml de urina. A dos homens é um pouco maior, entre 400 e 500 ml de urina. Então, isso explica, certo? O porquê homens conseguem, às vezes, segurar o xixi por um pouco mais de tempo. Mas é apenas essa a diferença. A função, do que elas são feitas, é exatamente igual, certo? Então, homens e mulheres têm bexiga, a diferença é o tamanho. Por que os homens não menstruam? Então, os homens não menstruam, os homens que têm pênis e testículos, certo? Porque eles não têm úteros. Então, não tendo útero, eles não têm aquele ciclo hormonal que eu expliquei para vocês na aula passada. Se vocês não lembram, eu vou deixar marcado aqui em cima o link da aula passada, tá bom?
Então, não tendo útero, não tenho endométrio, esse endométrio não descama ciclicamente e aí não acontece a menstruação. O que fazer para conhecer melhor o meu corpo? A primeira coisa é ter um corpo não é vergonha, certo? Então, saber quais são as partes do seu corpo, onde elas estão, como elas são, é super importante. Até porque, se a gente nunca olhar ou nunca tocar nas nossas partes, né, independentemente de qual ela seja, uh, a gente não sabe nem dizer se tiver alguma coisa errada. Então, existem, por exemplo, caroças que podem aparecer nos seios e podem indicar câncer de mama, podem ter mudanças nos testículos e podem indicar câncer de testículos. A mesma coisa com a vulva, certo? Então é importante que a gente se olhe e a gente se toque, saiba onde as coisas estão e como o nosso corpo é, para que a gente saiba, inclusive, se a gente está saudável, se está tudo bem. Aí me perguntaram o que é fimose. Então, o pênis, ele tem, quando ele está flácido, certo? Então, quando ele não está duro, ele tem uma pele a mais. E essa pele, ela recobre a glande, a cabeça do pênis. Então, a cirurgia da fimose, ela é feita para retirar um pedaço dessa pele, certo? Quando ela atrapalha no funcionamento, ali, na movimentação, certo? Dessa pele sobre o pênis e sobre a glande. Por que as partes íntimas têm odor? Bom, primeiro, porque elas suam, como o resto do nosso corpo. Então, isso produz odor. E segundo, porque elas têm uma série de secreções próprias. E isso também tem odor. O que não quer dizer que é nojento, que é sujo, que é infectado, nada disso. É normal, certo? E como acontece a gravidez? A gravidez, ela só acontece, e a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente, quando acontece a fecundação. Então, quando acontece a liberação do sêmen, dos espermatozoides, e dentro do canal vaginal, ou próximo à abertura da vagina, ou se entrar em contato, por exemplo, da mão com a vagina, certo? Alguma coisa assim. E esses espermatozoides, então, encontram os óvulos, acontece a fecundação, e depois da fecundação acontece a fixação desse zigoto, então, dessa célula fecundada, no endométrio, então na parede do útero. A partir daí, inicia-se uma gestação na gravidez. E aí me fizeram essa última pergunta aqui sobre a diferença de orientação sexual e identidade de gênero. Então, vou explicar para vocês usando este bonequinho. Identidade de gênero, certo? É como a pessoa se entende, como ela se enxerga. Então, ela pode se enxergar como homem, ou como mulher, ou como nenhum dos dois, ou se movimentar, certo? Entre esses papéis sociais do que é ser um homem e ser uma mulher. Então, essa é a identidade de gênero, é como a pessoa se enxerga. Orientação sexual é por quem aquela pessoa se atrai. Então, ela se atrai pelo mesmo gênero que ela? Ela se atrai pelo gênero oposto? Ela se atrai pelos dois? Então, essa é a identidade de gênero. Sexo biológico é um conceito um tanto mais complexo. Por quê? O sexo biológico, ele envolve vários conceitos. Então, tanto o formato ali da genitália externa, se é uma vulva, se é um pênis, envolve a genética. Então, na espécie humana, a gente tem que as fêmeas, então as mulheres, teriam cromossomos XX, então 2 cromossomos iguais, e os machos, os homens, teriam cromossomos X e o Y, 2 cromossomos diferentes determinando o sexo. Então envolve, além da genitália, envolve a genética, envolve os órgãos internos. Então, o sexo biológico é esse conjunto de características que define aquela pessoa enquanto um macho ou uma fêmea. Eu falo macho e fêmea, lembrando, né, que somos animais também. Então, enquanto o que seria lido como um homem ou uma mulher. Mas vale lembrar, certo? Que nem todo mundo é XX e XY.
Tem pessoas que os cromossomos dizem uma coisa e a genitália se desenvolve de outro jeito, certo? Que tem a genitália, mas não tem os órgãos internos. Então, existe toda uma gama de variação nisso. E existem, inclusive, o que a gente chama de pessoas trans, que são as pessoas que nascem com um aparelho genital, por exemplo, feminino, mas não se entendem naquele gênero. Se entendem, por exemplo, enquanto homens. Então, quando o sexo biológico e a identidade de gênero não estão alinhados, certo? Não são iguais, a gente chama aquela pessoa de pessoa trans. E por último, expressão de gênero é a maneira como eu me expresso, certo? Então, é como eu me mostro para o mundo. Então, a gente entende na nossa cultura que salto alto, saias, vestidos, coisas muito coloridas são tipicamente femininas, certo? Então, a expressão de gênero tem a ver com isso, o jeito como eu me mostro para o mundo. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre gravidez. Então, como eu falei, a gravidez depende tanto da fecundação quanto da implantação desse zigotinho, então essa célula fecundada na parede do útero. E, gente, ela pode acontecer desde a primeira relação sexual. Então, se a pessoa já entrou na puberdade, certo? E então teve a sua primeira menstruação, ou teve a sua primeira ejaculação, já pode acontecer uma gravidez. Ou aquela pessoa já pode engravidar uma outra, certo? Então não tem essa de, mas é minha primeira vez, eu posso fazer sem camisinha e eu não vou engravidar. Isso é mentira, certo? E aí preciso que a gente fale sobre consentimento. Então, eu estou gravando essa videoaula, eu vou deixar agora e eu peço, por favor, para vocês clicarem aqui nesse card que eu vou deixar marcado aqui em cima, para a gente falar sobre consentimento. Sexo só pode existir se as pessoas envolvidas estiverem conscientes e desejarem aquele ato, certo? Se uma das pessoas não estiver consciente, se uma daquelas pessoas for nova demais para tomar essa decisão, e a nossa lei entende que nova demais é menor do que 14 anos, ou se aquela pessoa não fizer aquela relação, o nome disso é abuso sexual, estupro, certo? Então eu vou pedir, por favor, cliquem nesse vídeo, ele é bem curtinho e ele vai falar bastante e bem claramente sobre consentimento. Então, bom, a partir de que idade a gente pode ter relação sexual? Gente, crianças não fazem sexo, crianças não namoram, nada disso. A nossa lei brasileira entende que só depois dos 14 anos é que uma pessoa pode ter a consciência de tomar essa decisão de quero ou não me relacionar sexualmente. Antes disso, qualquer tipo de relação sexual é considerada como estupro, certo? Na lei diz estupro de pessoa vulnerável, então é aquela que não pode tomar essa decisão. Agora, quando é o melhor momento para ter a minha primeira vez? Gente, essa é uma decisão individual. Depende de você estar preparado, de você querer, de você confiar na pessoa com quem você está, certo? De você entender quais os riscos e os benefícios e de você querer assumir tudo isso com consciência. Então, não existe esse momento perfeito que é igual para todo mundo, certo? Isso é uma decisão individual, mas você tem que levar em consideração como você está se sentindo em relação a isso. E se a outra pessoa não entender que eu quero muito fazer o que eu não quero muito fazer? Gente, se você não viu o vídeo de consentimento, volta ali um pouco o vídeo e veja, certo? Então, a pessoa com quem você se relaciona, ela deve entender o que é consentimento. E se ela quiser e você não, certo? Ou se você quiser e ela não, então nada feito, certo? Como eu disse, para ser sexo, para ser saudável, para ser bom, as pessoas envolvidas têm que querer. Só é sexo se tiver penetração? Não, certo? Se você tiver com
o seu namorado ou sua namorada e vocês estiverem, por exemplo, se masturbando, é sexo. Sexo oral, ou seja, aquele que a gente usa a nossa boca para estimular sexualmente a genitália do outro, é sexo também, certo? Sexo anal é sexo também. Então, para ser sexo, não necessariamente vai envolver só pênis e vagina, beleza? E se for com alguém do mesmo sexo? Gente, problema nenhum, certo? A única coisa é importante, ainda assim, usar um preservativo. Então, usar a camisinha para encapar ali, né? Para guardar o pênis. É importante usar uma camisinha para recobrir ali a vulva, porque além de gravidez, certo? Mas se for com uma pessoa do mesmo gênero, né? Do mesmo sexo, não vai engravidar. Não, mas gravidez não é toda a nossa preocupação, certo? A gente ainda vai falar na semana que vem sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente pode arranjar muito problema para a nossa cabeça, certo? Pode, inclusive, ficar gravemente doente se a gente não tomar cuidado. Então, e se for com alguém do mesmo sexo? Não tem problema, só lembre-se de usarem os preservativos. Na aula seguinte, a gente vai falar um pouco sobre direito reprodutivo e métodos contraceptivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até mais.